Olá, que alegria poder falar com você, estar com você nesse momento tão especial da nossa programação, do nosso dia, onde a gente pode abrir a Bíblia e aprender de Deus, mas ainda mais do que isso. A Bíblia é um livro de relacionamento com Deus, portanto, nós vamos aprender, nós vamos ouvi-lo, nós vamos falar com Ele certamente, seremos edificados e transformados por este encontro. Eu estou aqui, quero orar com você, falar com você. Meu nome é Robson Aleixo, você me conhece de outros programas e hoje eu quero conversar com você sobre os impossíveis nossos que devemos prestar muita, mas muita atenção. Então, se ajeite aí onde você está, que depois da vinheta a gente já estará com a Bíblia aberta. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler com você e aprender junto com você, movidos pelo Espírito, o que há para nos edificar nesses primeiros versículos. Mas antes, deixa eu fazer duas coisas importantes. Nós estamos muito empolgados com aquilo que está acontecendo neste momento e Deus deu a oportunidade para que a Novo Tempo participe de algo tão importante, mas não sozinhos. É com você e por sua causa. Vivemos em um mundo terrivelmente ansioso. Vivemos em uma epidemia de doenças da mente, de confusões e de tristezas, de depressão. Portanto, hoje a gente precisa saber não somente como a gente sai dessa, mas a gente também precisa saber como nós nos protegemos. Protegemos as pessoas que estão ao nosso redor, protegemos nossos filhos. É por isso que nós temos a alegria de participar da solução disso quando Deus escolheu dizer como a gente pode ser saudável e escolheu também os instrumentos para isso. A revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz, esse lançamento tão importante, trata exatamente disso, da cura e da blindagem da nossa mente, do nosso coração, para que a gente possa servir com interesse, com inteireza. Este manual, esta revista, esse conteúdo maravilhoso foi feito para você e será seu assim que você pedir para a gente. Sim, você vai ligar para a gente, fornecer seu endereço, faz seu cadastro, coisa simples, seus dados são protegidos e essa revista chegará até você sob o patrocínio dos Anjos da Esperança. Não perca essa oportunidade. Esse é o momento de levar isso tão a sério e muito mesmo, porque é com o coração que nós conversamos com Deus, é com a mente que nós nos comunicamos com o Espírito Santo. Não podemos deixar de prepará-la. Fala com a gente, 982444449 é o telefone onde você inicia a descagem e o final do processo é você feliz. Eu disse que faria duas coisas, então a segunda coisa que eu vou fazer é orar por mim e por você, para que esse momento de encontro com a palavra de Deus seja de fato efetivo. Eu costumo fechar os olhos. Se lhe é possível nesse momento fazer isso, me acompanhe. Querido Deus, que privilégio, que alegria e como devemos louvar-te por ter essa graça de começar uma conversa contigo te chamando de Pai. Pai nosso, e é por isso que neste momento, por ser Pai de todos nós, eu incluo nessa oração as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. O Senhor é Pai nosso, dá-nos luz para te compreender, Senhor. Dá-nos a paz necessária para nos aquietar no teu colo. E dá-nos a humildade também necessária para sermos repreendidos, talvez, e a coragem de ser edificados por ti, encorajados. E faça isso neste momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, começa apresentando um encontro e seus personagens. O verso 1 diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele.
Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos é apresentado no texto como um dos principais dos judeus. E quando a gente fala dos principais, pode crer, sem dúvida nenhuma, que Nicodemos é uma autoridade em Israel, uma autoridade religiosa em Israel, e ele entende das Escrituras. Afinal de contas, ele é um dos principais, ele faz parte do sinédrio, ele faz parte da ponta da pirâmide quando se fala de pessoas que sabem de Bíblia, creem na Bíblia, estudam a Bíblia, explicam a Bíblia. Nicodemos, um dos principais, era um fariseu. A sua religiosidade foi construída por alguns séculos em um momento muito especial da história do povo de Deus. Depois que eles voltaram daquela ferida de ser preso em cativeiro na Babilônia, eles voltaram decididos a fazer alguma coisa para que nunca mais isso voltasse a acontecer. Sim, Nicodemos viveu com o seu povo uma experiência que não é exclusiva deles. Você vive isso, eu vivo isso hoje. Quantas vezes eu e você não dissemos essa frase? Isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais vai acontecer pode ser aplicado a um dia que fomos ofendidos, ou um dia que por falta de cuidado, de atenção, por negligência, a gente perdeu algo que fosse muito importante, pode ser amizade, pode ser um bem material. Mas é impossível viver nesse mundo sem nunca ter passado por isso. Isso não acontece nunca mais. Geralmente os nossos nunca mais são depois de choros, de angústia, de noites sem dormir. Aqueles 70 anos em Babilônia foi aquela longa noite do povo de Deus, com o despertar da consciência das razões pelas quais eles estavam ali. Eles voltaram dispostos a não permitir que isso de novo acontecesse. Até aí, tudo bem, porque nós precisamos mesmo tomar firmes convicções contra o mal que nos aflige, contra as decisões erradas. O problema é que eles apostaram a energia e a firmeza de propósito para cumprir aquilo neles mesmos. E é nesse contexto que surge o farisaísmo, com uma metodologia de estudar e guardar e fazer as coisas de Deus para que as tristezas de viver longe de Deus não voltassem a acontecer. O motivo era bom, o método era péssimo. Como também acontece conosco quando a gente fala assim, eu não vou fazer mais isso. E em algum momento nós somos lembrados que eu não sou nem um pouco capaz de cumprir a promessa que eu fiz para Deus e para mim mesmo. Nicodemos está incomodado e ele vê alguma coisa em Jesus que é incontornável, é indisfarçável. Naturalmente, ele poderia ouvir Jesus falando, naturalmente ele poderia ser afetado pela fama de Jesus e ter negado tudo que envolvia a divindade de Jesus, mas ele não pôde fazer isso por causa dos milagres de Jesus, porque a gente pode até duvidar de algumas coisas, questionar, sermos céticos em relação a algumas coisas, mas era fato, um morto saiu da sepultura. Era fato, aquele cego de nascença estava enxergando, e ele disse isso, olha, eu não sei explicar para vocês isso, mas o que eu não via, e agora eu vejo. Era fato que o que Jesus faria, e o que Jesus faz, e o que Jesus fez, não dá para se fazer com truque. O que Jesus fez não dá para se fazer com mágica, não dá para enganar alguém fazendo isso, não dá para enganar alguém que ressuscitou. Nicodemos, diante disso, se viu obrigado a ter que conversar com Deus e começa uma conversa dizendo assim, eu percebi tudo o que você fez. Eu percebi e eu vi que aquilo que você está fazendo não é normal, portanto, eu vi Deus em você. Eu vi que as suas obras são obras divinas. Eu vi isso. Quando Nicodemos, diante de Jesus, fala sem querer falar, que ele foi capaz de ver, de perceber, de se tomar consciência da sua divindade pelos sinais, pelos milagres que viu. Olha o que diz o texto. Sabemos, ele começa a fala de Jesus dizendo de um exercício intelectual que ele fez e de que agora ele sabe. Sabemos que o Senhor é, e agora não somente diz que ele sabe, como ele classifica Jesus e diz o que Jesus é.
Você é mestre vindo da parte de Deus. E agora ele está dizendo que Jesus está numa categoria especial, porque ninguém faz os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. E diante disso, quando ele coloca para Jesus tudo que lhe foi possível, quando ele coloca para Jesus tudo que ele conseguiu ver, Jesus inverte radicalmente as suas suposições e mostra para ele que ele não viu nada. Absolutamente, em verdade te digo, que você, eu, ninguém, no passado, no presente, no futuro, pode ver o reino de Deus sem que Deus o mostre, sem que Deus dê as condições, sem que Deus radicalmente nos faça nascer de novo. Há alguns anos atrás, diz uma lenda urbana, ela pode ter sido confirmada ou não, mas foi publicada, inclusive por jornais com muito prestígio, que uma mulher e sua filha estavam passeando de férias nos Estados Unidos e neste passeio elas se hospedaram num bom hotel e o hotel serviu de base ali, sabe? Quando a gente passeia por um lugar uma cidade que é cheia de coisas, e elas viajavam todos os dias saindo ali, pegavam o elevador, iam para o lugar ali dos pontos turísticos da cidade e tudo corria normalmente. Em um desses momentos, elas entraram no elevador e, normalmente, como acontece em elevadores, entrou um homem, a porta do elevador abriu e entrou um homem lá. O homem era alto, bem grande mesmo, negro, careca e com um cachorro grande também. Elas olharam, acharam estranho e ficaram muito incomodadas com o homem e quase que inconscientemente elas foram dando passos para trás. A mãe tomou aquela posição de mãe como que protegendo a filha e aquele pânico começou a tomar conta delas e o pânico ficou muito maior quando o homem falou com a voz grave e falou alto e firme, sit down. E quando ele falou isso, elas caíram de joelhos no elevador, tremendo, não sabiam se levantavam as mãos em sinal de rendição. A mãe abraçou a filha e o cachorro sentou. Quando o elevador chegou no saguão, o homem desceu com o seu cachorro e saiu. E elas tentaram se recuperar do susto e foram para o seu passeio. Na hora de fazer o check-out, elas foram surpreendidas com um bilhete e um recado de que todas as contas, todos os gastos dela no hotel tinham sido pagos. E no bilhete estava escrito assim, paguei a sua conta em gratidão por você ter me proporcionado um dos dias que eu mais dei risada na minha vida. Assinado Michael Jordan. Geralmente uma pessoa que viu ia entrar no elevador com o maior jogador de basquete de todos os tempos e pediria um autógrafo, não ficaria com medo dele. Tiraria uma selfie, tiraria uma foto com ele, não ficava com medo de ser assaltado por alguém que naquela época faturava quase 100 milhões de dólares em um ano. Mas nós somos assim, para além da lenda urbana, para além das histórias engraçadas e das aplicações, os nossos olhos podem estar vendo tudo que está diante de nós, menos o que é necessário. Jesus coloca para nós a nossa impossibilidade de perceber as coisas espirituais sem nascer de novo, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Você não pode fazer deduções a respeito de Deus. Você não pode fazer análise sobre o crescimento do reino de Deus. Você não pode avaliar as conversões das pessoas que nascem no reino de Deus. Você não pode fazer uma avaliação sobre o tamanho do reino de Deus em você. Não. Nicodemos viu os milagres porque os milagres eram inconfundíveis, mas o Nicodemos não viu a principal coisa que Jesus veio fazer aqui, que é transformar corações. Não se percebe os frutos do Espírito sem nascer de novo. Não se percebe uma ação do Espírito de Deus em dom sem nascer de novo. Não se percebe, por mais óbvia que seja, todas as coisas de Deus sem que nós possamos nascer de novo. Nicodemos teve que começar do começo, quando Deus lhe expõe uma impossibilidade. Se você não nascer de novo, o reino acontece diante de você e você não vê nada. Infelizmente, na minha vida, muitas vezes eu encontrei ouvi frases de pessoas dentro da igreja, que saíram da igreja, por exemplo, reclamando do culto, enquanto pessoas ao seu redor se converteram no mesmo culto. Algumas pessoas entram no culto, podem ter reclamado da música, visto o tamanho da saia de alguém, ou a calça de outro, ou a tatuagem de alguém, ou o brinco de alguém, ou a semitonada do cantor. Mas não viu o Espírito Santo proclamar de um púlpito que o arrependimento e o perdão são provenientes da graça de Deus. É necessário nascer de novo para ver
para ver as coisas espirituais. A conversa não parou ali, porque Nicodemos ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Jesus disse que o reino não pode nem ser visto se não houver uma regeneração. Agora ele diz a segunda impossibilidade humana. O reino de Deus tem portas fechadas para o não regenerado. Não somente ele não vê, repito, como ele não pode entrar. Essa frase é tremendamente importante para um homem como Nicodemos e tremendamente importante para um homem como eu e para você também. Porque nós somos tentados todos os dias a criar um espaço, uma fresta, uma porta no reino de Deus que seja exatamente do nosso tamanho e dentro das nossas possibilidades para que a gente entre. Nenhum outro nome há fora Jesus Cristo, do qual importa que sejamos salvos. Nenhuma porta de entrada no reino de Deus existe que não seja o nascimento da água e do Espírito. Nenhuma forma de misericórdia e perdão é possível sem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus nos deu salvação, Deus nos deu a mensagem de salvação, e Deus se fez diante de nós quando a mensagem encarnou e nos disse que há sim uma chance para nos livrarmos do maior problema que o universo já esteve diante, mas ele disse que só havia uma possibilidade, uma chance em uma pessoa. Quando Deus disse que há uma chance, Ele não está dizendo sobre oportunidades, que Ele vai falar com você apenas uma vez. Ele disse que nós somente estaremos presentes na eternidade se formos perdoados, sem a graça, sem nenhuma chance. Ele disse que nós não conheceríamos essa mensagem de salvação que não fosse pelo Evangelho. Ele disse, Paulo escreveu em 1 Coríntios, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Ele disse assim, vai ser desse jeito. A proclamação dessa salvação é por meio do Evangelho, pela pregação do Evangelho, que fala do caminho da salvação, um único caminho que é Jesus. Para você, para que você aceite. Quando nós nos rendemos, temos que entender que render-se é entregar-se. Quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, as forças do eixo se renderam, quando a guerra chegou no Pacífico e ela foi decidida lá, e quando o Japão se entrega, eles não levantaram as mãos e dizer, tudo bem, nós estamos nos entregando, e os tanques, os canhões, os blindados, os aviões, os mísseis ficam conosco. Não foi isso, não foi isso. Se render é colocar todas as suas armas, todos os seus aviões, todos os seus carros, os blindados, os tanques, os mísseis, as bombas, e entregar tudo ao vencedor. Quando eu me rendo aos pés de Jesus, eu como perdedor aceito os termos da paz do vencedor. Quando eu me rendo a Jesus, eu que perdi para mim mesmo e admito as minhas incapacidades, com joelhos dobrados diante dele, entrego o plano, entrego a vida, entrego os sonhos, entrego os projetos, entrego a vontade, entrego a família, entrego a posse. Se estar rendido é estar entregue. Mas ao contrário das guerras carnais, quando alguém se rende, é destruído, humilhado, na guerra espiritual, quando nós nos rendemos, nós somos restaurados, regenerados e trocamos de nacionalidade, trocamos de identidade, porque o nascido de Deus agora nasce dele e para ele é refeito para um reino superior e eterno. Se não nascer da água, que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, mas glória a Deus, você pode sim entrar, sendo nascido da água e do Espírito. O Espírito pode sim fazer de você uma outra pessoa, mas atente para o alerta desse texto. O Espírito Santo de Deus pode fazer você nascer de novo. O Espírito Santo de Deus pode fazer você ser uma outra pessoa, mas você não consegue fazer isso.
Um dia Pedro olhou para Jesus e disse assim: por ti darei a própria vida. Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Ele faz uma declaração de amor, de lealdade e de fidelidade a Jesus. E qualquer um de nós ouviria essa declaração e falar: que emoção você dizer isso para mim, eu daria um abraço e falar: eu não mereço tanto. Mas Jesus nunca falaria essa frase. A frase de Jesus foi tão balde de água fria para Pedro como foi aqui para Nicodemos, quando ele fala que vê e Deus fala: você não viu nada. Pedro fala: eu posso, e Jesus fala: você não pode nada, Pedro. Por ti darei a própria vida. E a resposta de Jesus foi: por mim você vai dar a própria vida? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E agora começa o capítulo 14 de João, quando Deus vai dizer em Jesus Cristo como será o mundo daí para diante, e faz a promessa da vinda do Consolador, aquele que é capaz de nos fazer nascer de novo, o Espírito que nos leva para a água. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos e o que Jesus disse para Pedro, e o que Jesus olha para ele e fala assim: sim, você quer me defender, você quer dar a vida por mim, você quer ser leal, você quer ser fiel, mas você simplesmente não consegue. Você não faz por mim para ser aceito. Eu que faço em você para que você consiga. Eu já vi muitas vezes, infelizmente eu também já sofri no corpo, esse engano de dizer: Deus, agora eu vou ser fiel a Ti. Se o Espírito Santo não me fizer fiel, eu não consigo cumprir essa promessa. Algumas pessoas hoje falam e pensam e agem dessa forma, dizendo que elas vão ter que fazer uma mudança na alimentação para ser cheias do Espírito. Algumas pessoas dizem que querem fazer uma mudança nos seus hábitos e começar a ler a Bíblia, estudar uma lição bíblica, cantar mais, ser mais meditativo, ter momentos de devoção, mudar de roupa, agora andar de maneira mais modesta, se envolver em missões para ser cheia do Espírito. Esse é um engano horroroso. É o Espírito Santo que faz isso na gente. Primeiro nos rendemos, primeiro aceitamos o Espírito, e a ação do Espírito em nós, fazendo-nos nascer de novo, é que a gente pode conseguir fazer essas coisas. Eu não estou dizendo que você não deve buscar essas coisas, e também não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Entenda, repito, elas são muito importantes. O que eu estou dizendo para você é que se Deus não fizer, você também não faz. O que eu estou dizendo para você é que não se faz trocas para um Deus que tem tudo. Repito, não se barganha com um Deus que é dono de tudo. O que eu digo para você é que tudo que você quer fazer com Deus e para Deus não começa com você, começa com Ele. Começa com Ele. Então a sua oração deve ser: Senhor, eu quero ser um estudante da Bíblia mais eficiente, eu quero dedicar mais tempo. Então, Pai, me transforma numa pessoa que é apaixonada pela sua palavra. Encontro muitas pessoas, e eu posso estar falando neste momento com uma delas, que se esforça para ler a Bíblia, mas não encontra nenhum prazer nisso. Lê a Bíblia porque não quer se perder para sempre, porque tem medo dessa danação eterna. Algumas pessoas se esforçam para ir para a igreja, mas elas lá no fundo não encontram nenhuma alegria nisso. Elas só querem passar a eternidade no céu e veem isso como uma melhor opção. É comum na história da humanidade, e é impossível falar para um grupo de pessoas sem encontrar essa representação de pessoas que já entenderam, sim, que o céu é melhor que a morte eterna, que Jesus é melhor que Satanás e que a Nova Jerusalém é muito melhor do que qualquer outra coisa e qualquer outro lugar. Mas ainda, elas não sentem alegria nisso. Jesus, ao dizer para essas pessoas, está falando assim: o que é nascido da carne, no verso 6, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer para você: você precisa nascer de novo. Se a gente for trazer aqui para a linguagem de 2024, a nova tradução na linguagem do amanhã, o que Jesus está dizendo é: se você ver um cachorro, uma cadela, e ela estiver prenha, não espere que nasça um gato de lá. Cachorros geram cachorros. Girafas geram girafas. Tudo que é produzido por você é pecaminoso. Tudo que é feito de você é pecaminoso. Não há nada que você possa fazer que não seja contaminado pelas suas intenções. Ou eu produzo, ou nada de bom vai acontecer. Você pode ter ouvido essa frase
Seja a melhor versão de si mesmo. A melhor versão de você é destinada à morte eterna quanto qualquer outra versão. Porque quando eu, enquanto perdido, carnal e pecador, decido fazer alguma coisa, o resultado dessa coisa é a perdição, carnalidade e pecado. Porque o que é nascido da carne é carne. Para que eu produza coisas espirituais, elas terão que ser produzidas pelo Espírito, ou não há nenhuma possibilidade. O que Jesus disse para Nicodemos é: deixa que eu faço, deixa que eu faço. Peça a Deus para que Ele te dê a alegria de louvá-lo, a alegria de adorá-lo, a alegria de conversar com Ele, a alegria de falar, a alegria de ouvir, a alegria de servir. No verso 9, então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Como pode ser isso, nascer de novo? No verso 10, Jesus responde, fazendo uma pergunta: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos o testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Existe uma coisa que, tristemente, nenhum de nós também pode fazer. A impossibilidade mais dolorida para alguns: começar de novo. Eu sou um homem de 45 anos. Não sei quantos anos você tem, mas eu tenho uma certeza sobre você, como eu tenho uma certeza sobre mim. Nós já pensamos muitas vezes em fazer diferente. Nós falamos essa frase: se eu tivesse, naquela época, a experiência que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. A pergunta de Nicodemos para Jesus, ela é a pergunta da humanidade. É a pergunta de qualquer pessoa que já viveu mais que 3 semestres nesse mundo. Como que é possível nascer de novo? Eu gostaria, de fato, essa é a pergunta angustiante do coração de Nicodemos, de ser outra pessoa, de fazer tudo de novo, de apagar minha caixa preta, de ter beijado mais meus filhos, de ter ouvido mais conselhos, de ter feito na hora. Isso é impossível para a gente, mas a maravilha do Evangelho é de que isso é possível, sim. É possível começar de novo. É possível para aqueles que se acabaram nas drogas começar de novo, sim, uma vida saudável. É possível para um pai que foi relapso, negligente, cruel, começar de novo. É possível para uma mãe que errou o tempo todo na sua educação, começar de novo. É possível para pastores, é possível para detentos, é possível para aqueles que cumprem pena hoje, começar de novo. Resetar a vida, começar de novo, é a maravilha do Evangelho. Esse é o chamado de Deus para você. Você não consegue começar de novo, você não consegue mudar o passado, mas Deus te promete muito mais do que mudar o passado. Deus muda o seu futuro. Deus te dará um novo coração, um novo corpo, uma nova cidade, um novo nome. Sim, o velho Evangelho faz tudo novo. A minha oração por você neste momento é que agora, enquanto Deus fala conosco e nós falamos com Ele, você sinta o poder da esperança. Pai querido, nosso Deus, nosso clamor a Ti, neste momento, é que o poder transformador, regenerador do Espírito seja em franca operação em cada coração que Te ouve neste momento. Dá-nos essa esperança que em Ti tudo pode ser novo e podemos desfrutar da Sua companhia neste momento e viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.